disperso, começou a reprimir todos que acreditassem em qualquer teoria que não unisse a reencarnação, não alimenta o sentimento de seita. Então, baniram-se este conceito que fazia parte da doutrina do judaísmo, pela Cabala principalmente. Mas era tão grave a situação que não se podia pregar dentro das sinagogas e do templo com outra língua que não fosse somente o hebraico. Fora podia se pregar somente com o siriaco ou com o aramaico. Tanto é que Jesus tinha que pregar fora da sinagoga numa língua, dentro outra. Mas por que será falar de Jerusalém, essa situação toda? Vocês vão compreender. Por quê? Jerusalém estava nesse turbilhão, reprimindo qualquer manifestação que fosse contra o sentimento de seita para resgatar a religião que estava já misturada com muitas coisas. De maneira que nós vamos verificar que se deu um fato muito importante, que é a 8ª razão para nós acreditarmos na reencarnação. Essa 8ª razão é ela que vai nos oferecer argumentos para entender as 7 razões que tem no Evangelho. Embora ela seja a última, mas é ela que fala de todas elas. Olha que interessante. Ora, entre os fariseus e os israelitas, veja bem, Jesus resolveu dormir em Jerusalém esta noite. Não é hábito dele. Ele costuma pregar o seu evangelho de luz, de amor, e vai dormir em Betânia, a 3 quilômetros, na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Mas por que ele ficou essa noite na casa de João Marcos e sua mãe, que mais tarde tornaria-se seu discípulo? Ora, entre os fariseus e os israelitas havia um homem chamado Nicodemos, doutor e senador dos judeus, homem esclarecido, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer as maravilhas e os milagres que fazes, se Deus não estivesse contigo, com ele. Eu, Nicodemos, sou um homem religioso que sigo todos os mandamentos da lei de Deus. Então eu lhe pergunto, o que é necessário fazer mais para alcançar o reino de Deus? Veja que ele faz uma pergunta, mas na verdade ele quer esclarecimento. Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos de forma irônica: como pode nascer um homem já velho? Disse-lhe Nicodemos isso. Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer pela 2ª vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade te digo-te, se um homem não renascer, já não é nascer mais, renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E esclarece para ele, embora houvesse um público ouvindo isso na casa. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque o Espírito é gerado no útero divino. O Espírito não é gerado pelo Pai carnal. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que Jesus diz a ele: não te admires que eu te tenha dito ser preciso nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos, ainda querendo aprofundar no tema, temeroso: como pode isso fazer-se? Jesus lhe respondeu: aí é que está a chave para nós entendermos as razões. Pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? É como se Jesus dissesse assim: mas você conhece a Torá, conhece a Bíblia, conhece tudo isso.
Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitai o nosso testemunho, mas veja como Jesus fecha de forma magnífica a fala dele, e é coerentíssimo com o livro dos Espíritos. Olha que interessante. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Reencarnação não é uma coisa do céu. Reencarnação é uma lei natural de mundos mais inferiores. No céu não se reencarna mais. Espíritos puros, diz o livro dos Espíritos, depois que purificou, não está sujeito mais a essa lei. Pode até encarnar em missão, mas sujeito à lei de reencarnação, não. A reencarnação é uma lei para promover o progresso em mundos inferiores, em mundos como o nosso, como a terra. Por isso Jesus diz para ele: mas se eu vos falo de coisas da terra, tu te admiras? Imagina se eu falar como é o céu, então. Percebem? Mas o que interessa para nós aqui, para nós começarmos a analisar as 7 razões, a 8ª é essa. É uma conversa clara. Quando Jesus diz o que é da água, a água é claro. A água sempre foi o símbolo da matéria para o homem. O nosso planeta praticamente não devia se chamar planeta Terra, mas planeta Água. Nós sabemos que a vida nasceu nas piscinas aquecidas. Nós sabemos que a criança é gerada numa bolsa de água, ela entra na água. Nós sabemos que o nosso corpo quase todo é água, líquido. Então Jesus disse isso para que ficasse claro. Quando ele diz que o Espírito sopra onde quer, alguém aqui sabe dizer de onde veio o seu Espírito? Nós sabemos até algumas reencarnaçãozinhas, alguma coisa, mas não sabemos. Sabemos que vamos para uma colônia espiritual, mas não sabemos qual será a nossa próxima reencarnação. Então ele quis dizer que o Espírito vem de um lugar e vai para outro. Mas isso tudo é muito interessante. Se Jesus disse para ele, agora nós vamos nos ater aqui, ó, pois que és mestre Israel e ignora essas coisas, por que ele disse isso? Simples. Tão simples. Veja bem que interessante. Esta aqui é uma oração judaica que existiu 1000 anos antes de Jesus e continua existindo. É um livrinho que toda sinagoga tem, quase todo judeu religioso tem, porque pode existir judeus que não são religiosos. Israelitas, espíritas, protestantes, existe toda religião. Veja que interessante a recomendação nesse livro, que olha, tem muitos milênios. Kiryat Shema Ar-Hamta, leitura do Shema à noite antes de dormir. Olha a recomendação. Em Shabat Yom Tov, no bom dia do sábado, este primeiro parágrafo tem que ser omitido. Olha que, mas por que omitir um parágrafo desse? Vocês vão ver. E é omitido. Não é lido na sinagoga esse parágrafo, mas é para ler em casa, na hora de dormir. Olha por quê. Senhor do universo, eu perdoo todo aquele que me tenha irritado, hostilizado, ou que tenha pecado contra mim, tanto contra o meu corpo, como contra a minha propriedade, minha honra, contra tudo que me pertence. Seja